Sabe aquela sensação de estar sempre correndo, se esforçando muito, mas sem sair do lugar? É um cansaço que não vai embora, uma exaustão que parece que já começa junto com o dia. Se isso soa familiar, a gente vai entender agora o porquê disso acontecer e, o mais importante, como sair dessa. Pois é, para muita gente essa é uma confissão silenciosa, quase um segredo. E não é aquele cansaço bom depois de um dia produtivo, sabe? É um esgotamento mental, uma fadiga que parece que não tem uma causa clara. É um sentimento que acaba transformando os dias em fardos pesados. E olha, essa metáfora da esteira é simplesmente perfeita. Pensa bem. Na esteira, o corpo se mexe, o esforço é real, a gente soa, mas no fim do treino, a pessoa continua exatamente no mesmo lugar. É a imagem perfeita da frustração de se esforçar tanto e sentir que nada, absolutamente nada, mudou de verdade. E aqui é que a coisa começa a ficar perigosa. Começa um ciclo de autocrítica. A pessoa pensa, poxa, por que eu não dou conta? O que tem de errado comigo? E essa culpa, ela só aumenta o peso, transformando o que é uma condição, um problema a ser resolvido, numa suposta falha de caráter. Mas a questão não é fraqueza, de jeito nenhum. Por trás dessa sensação de estagnação, existe um diagnóstico. Tem um nome para esse estado, e entender o que ele é já é o primeiríssimo passo para finalmente conseguir sair dele. O ponto todo é esse. Viver no piloto automático significa não estar com as rédeas nas mãos. A vida vira uma série de reações. Uma reação ao e-mail que chega, à demanda urgente do chefe, ao problema que aparece em casa. Cada evento dita aproximação. Não existe intenção, só resposta. E isso, nossa, isso é incrivelmente desgastante. E aqui a gente vê uma distinção que é fundamental. De um lado, tem o modo sobrevivência, um estado constante de apagar incêndios sem clareza nenhuma do que é realmente importante. Do outro, o viver de verdade, que é agir com intenção, sabendo para onde se quer ir. É a diferença entre ser levado pela correnteza e, de fato, navegar o próprio barco. A ideia é essa, como um carro sem ninguém no volante. Ele até se move, e talvez bem rápido, mas ele não escolhe o caminho. O destino é incerto, na melhor das hipóteses, e um acidente, na pior. Sem alguém no comando não tem direção, só movimento. Bom, diante disso tudo, a reação natural é buscar uma solução rápida. E é exatamente aqui que muita gente cai numa armadilha bem comum, num diagnóstico completamente equivocado do problema. A grande questão que fica é como é que se quebra esse ciclo. Se o problema é o piloto automático, como a gente desliga ele? A resposta que vem primeiro na cabeça, infelizmente, quase sempre leva a gente por um caminho que raramente funciona. Buscar motivação é como tentar encher um pneu furado com um sopro, sabe? Pode até dar um impulso momentâneo, uma sensação de energia, mas motivação é uma emoção. E emoções, por natureza, são passageiras. Elas vêm e vão. Não dá para construir uma vida em cima de um sentimento que some com o primeiro obstáculo que aparece. E é aqui que a gente chega na verdadeira solução. A prescrição não é um remédio emocional, mas sim algo muito mais prático e muito mais duradouro. Vamos ver como é que se constrói isso? E aqui está a ideia central. O caos mental, essa desordem de uma vida reativa, não se resolve com um pico de adrenalina ou uma frase bonita. Resolve-se com um sistema, com ordem. Estrutura, nesse contexto, quer dizer criar um método, um sistema para tomar decisões, para definir prioridades, para organizar os próprios pensamentos antes que o mundo lá fora venha e desorganize tudo. Não se trata de inspiração, e sim de organização. O plano de ação é bem claro. Primeiro passo, abandonar a culpa, porque o caos não é uma falha moral. Segundo, mudar o foco. Em vez de ficar buscando um sentimento, focar na ação de organizar. E terceiro, construir um sistema pessoal, um método que traga clareza e controle para a rotina. Com essa nova abordagem, o caminho da recuperação se torna visível. É a jornada para finalmente sentar no banco do motorista e assumir a direção. A mudança fundamental é essa aqui. É a transição de um estado passivo, de reação, para um estado ativo, de organização. Quando a energia é gasta organizando o que está por vir, em vez de só reagindo ao que já aconteceu, o tal do piloto automático começa a perder a força. A transformação é total. Dá uma olhada. Viver no modo reativo prende a gente na confusão e na reação emocional, e isso leva à estagnação. Mas quando se muda para o modo estruturado, a clareza mental permite organizar as coisas com calma, e o resultado inevitável disso é o progresso. A diferença define o caminho. E este é o grande prêmio. Assumir o comando
não significa controlar tudo o que acontece no mundo. Claro que não, isso é impossível. Significa controlar a própria resposta ao mundo. Significa ter um plano, ter intenção e, o mais importante, ter a paz de espírito que só a clareza pode trazer. E então, fica essa reflexão final. Em que modo a maior parte do nosso tempo e da nossa energia tem sido gasta? Na reação ou no comando? A resposta para essa pergunta pode ser o ponto de partida para uma mudança real. Trocar a esteira, que não leva a lugar nenhum, por um caminho com direção e com propósito.